Resumindo em poucas palavras, São Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo, em uma época em que as trevas predominavam. Em julho de 1182, mais precisamente numa cidade italiana chamada Assis, vinha ao mundo aquele que se tornaria um dos santos mais populares do catolicismo, São Francisco. São Francisco de Assis. A vida de Francisco sempre foi marcada por muitas reviravoltas. Por pertencer a uma família bastante rica, ele cresceu rodeado por luxos e vaidades. Rico, orgulhoso e vaidoso, durante boa parte de sua juventude, Francisco era presença garantida nas festas da cidade. Gostava de se vestir com roupas de luxo e desfrutar das riquezas de sua época. Final do século XII. O Ocidente estava passando pela transição da Idade Média para o Renascimento. Uma época de muitos conflitos. As guerras eram quase que constantes e muitos dos jovens iam para as batalhas. Grande parte sedentos por fama, reconhecimento e prestígio. E não foi diferente com o jovem Francisco, fascinado pelas histórias de cavalaria. O jovem almejava ganhar fama como herói. E no ano de 1202, Francisco se alista e participa de uma guerra que Assis travava contra a Perúdia. Mas como nem tudo na vida sai como planejado, ele foi capturado e feito prisioneiro. Por cerca de um ano, Francisco permaneceu aprisionado. Na prisão, ele ainda acabou contraindo algumas infecções, entre elas a malária. Quase todos os companheiros de batalha do jovem morreram, e por pouco, Francisco também não morreu. Neste período, ele passou a refletir sobre as coisas importantes da vida, mas após um ano sendo prisioneiro, foi libertado, através da influência do pai. Quando retornou à cidade, Francisco ainda juntou-se à cavalaria de Assis, e tentou retornar às batalhas. Mas uma recaída por conta da malária o obrigou a desistir da ideia. Por conta das enfermidades que contraiu, principalmente uma espécie de malária crônica, Francisco muito sofreu. Mas foi durante esta enfermidade que uma mudança no interior do jovem começou a se manifestar. O Senhor já estava amolecendo o coração de Francisco. Pois naquele período, a caridade não era algo comum. As pessoas tinham um enorme preconceito a muitos tipos de doenças, principalmente aos leprosos, e Francisco tinha um verdadeiro pavor. Mas tempos depois, enquanto passeava a cavalo, Francisco se encontra com o leproso. Fazia frio, e o homem vestia apenas trapos. De início, Francisco sentiu nojo, arrepios, e virou o rosto, para nem olhar para aquele homem doente. Mas de repente, ele se deu conta do que fez, e arrependido, desceu do seu cavalo, cobriu o homem com seu próprio manto, e ainda espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do homem, e viu a gratidão em seu olhar. Chorando de emoção, Francisco beijou aquele rosto deformado pela moléstia, e seguiu sua viagem. Este provavelmente foi o momento crucial da conversão de Francisco. Tempos depois, ele mesmo chegou a dizer: quando eu ainda estava nos vícios e pecados, me parecia muito amargo até mesmo ver os leprosos, mas o Senhor me conduziu para o meio deles, e eu os tratei com misericórdia. E então, o que era doce tornou-se amargo, e o que era amargo tornou-se doce. Aos 25 anos de idade, enquanto visitava a igreja de São Damião, em Assis, ele percebeu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a famosa frase: Francisco, repara minha casa, pois veja como está em ruínas. Mais que depressa, Francisco voltou para casa, recolheu vários tecidos da loja da família, e os vendeu no mercado da cidade. Com o dinheiro, ele custeou a reconstrução da igreja. Ao ficar sabendo do ocorrido, o pai de Francisco ficou furioso, e prendeu o filho no porão da casa. Mas dias depois, sua mãe o libertou. Só que mais indignado ainda, o pai de Francisco levou o filho a julgamento. Ele queria ser recompensado pelo que o filho havia roubado de sua loja, mas para surpresa de todos, Francisco retirou até as suas próprias roupas do corpo, as colocou aos pés do pai, e renunciou toda a sua herança. Francisco então passou a viver sem nenhuma posse, vestindo apenas uma velha túnica. Ele visitava os doentes, reconstruía igrejas com materiais doados, e se alimentava com o pouco que ganhava das pessoas. De início, a população de Assis o via apenas como um mendigo,
nascido em família rica, e que pregava a palavra de Deus nas ruas da cidade. Mas logo algumas pessoas foram sendo tocadas, e Francisco foi conquistando alguns seguidores. Os primeiros foram Bernardo e Pedro, dois homens ricos, que venderam tudo o que tinham, e seguiram Francisco em suas peregrinações. E um ano depois, ele já contava com vários seguidores. Francisco procurava viver como Jesus viveu. Quando o grupo já contava com 12 pessoas, Francisco redigiu uma pequena regra que eles deveriam seguir, em sua maioria, os ensinamentos de Jesus para alcançar a perfeição. Este era um passo muito importante para que a Irmandade pudesse ser aprovada pela Igreja. E então eles partiram até Roma, a fim de receber autorização do clero. Mas de início, a nova comunidade religiosa não foi bem aceita. Pelo contrário, eles foram até ridicularizados. Eles achavam os ideais de Francisco muito rígido, quase que impraticável. Mas depois de um sonho, onde o Papa via Francisco sendo o pilar que estava sustentando a Igreja, ele finalmente voltou atrás e autorizou a criação da nova comunidade religiosa. E assim foi criada a Ordem dos Frades Franciscanos. Francisco manifestava seu amor a Deus com uma imensa alegria, e que muitas vezes a expressava através de ardorosos cânticos. A santidade que o jovem transmitia lhe angariou vários discípulos. Entre eles, a rica filha do conde de Sasso Rosso, uma jovem de 17 anos, chamada Clara, e que veio a se tornar Santa Clara. Desde o primeiro momento que Clara ouviu Francisco pregar, ela compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. A partir de então, a jovem abandonou tudo e passou a segui-lo. E assim, nascia a Ordem das Clarissas, que é uma ordem franciscana, mas composta somente por mulheres, assim como a dos frades franciscanos, que é composta somente por homens. Francisco levou a sério a mensagem de pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de disseminar a fé cristã e converter os infiéis. Ele e alguns de seus discípulos seguiram em peregrinação pelo mundo. Didático e de voz suave, Francisco usava todos os recursos possíveis para transmitir os ensinamentos de Cristo. No ano de 1223, estando ele em uma gruta na cidade de Grécio, Francisco teve a ideia de usar uma manjedoura e algumas figuras esculpidas para representar o nascimento de Jesus Cristo. A ideia surgiu durante uma de suas leituras, e diante da cena, o próprio Francisco celebrou a missa para a população que o assistia. E foi assim que nasceu o presépio de Natal como conhecemos hoje, além dos muitos milagres que realizou. Em sua jornada evangelizadora, Francisco conseguiu converter muitas pessoas. O santo batizou sua ordem com o nome de frades menores, pois sua ideia era que eles deveriam se sentir os últimos, mesmo em comparação às menores criaturas. Isso demandava desistirem do próprio eu, em prol da importância do outro. Foi só através de Francisco de Assis que a caridade dos evangelhos voltou a ser falada e praticada, pois até então, os pobres eram negligenciados. Francisco também tinha um amor muito grande por todos os animais. Pregava o respeito a todas as criaturas, que para ele, eram todos obras de Deus, e os chamava de irmãos. 2 anos antes de partir, tendo Francisco em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, ido ao Monte Alverne, a fim de meditar e orar, algo incrível aconteceu. Na forma de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe o Senhor crucificado, e quando partiu, deixou impressos no corpo de Francisco os sagrados estigmas, as santas chagas de Cristo. Francisco foi o primeiro cristão a ser estigmatizado, mas ao mesmo tempo que isso lhe trazia enorme alegria, por ser um sinal do favor divino, foi também um motivo de muito embaraço e sofrimento físico, pois além da grande dor que isso lhe causava, as feridas dificultavam seus movimentos. Além de sangrarem com frequência, muitas vezes ele teve de ser carregado por não aguentar andar. Os últimos anos de Francisco foram marcados por muitas enfermidades. Além dos estigmas, ficou quase cego. E suas dores de cabeça eram cada vez mais intensas. Já vivendo sob os cuidados de Clara, ele ainda compôs uma de suas obras, denominada O Cântico das Criaturas. Mesmo já estando com a saúde bem frágil, continuava pregando e acolhendo todos os que o procuravam. Faleceu assistido por seus discípulos em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, em Assis, na Itália. Apenas 2 anos depois foi canonizado pelo Papa Gregório IX. As relíquias dos santos se encontram na Basílica de São Francisco de Assis. Seu dia é comemorado em 4 de outubro.
Falar tudo sobre a vida de São Francisco em um único vídeo, creio que não seja possível, mas resumindo, sua visão formou uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes. Sua atitude também foi original quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, e isso, numa época em que o mundo era tido como essencialmente mau. Ao se dedicar aos mais pobres dos pobres, e quando amou todas as criaturas, a ponto de os chamar de irmãos, fez com que alguns estudiosos afirmassem que sua visão positiva da natureza e da humanidade foi uma das forças pioneiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. A neblina também torna-se espetáculo nos primeiros dias da primavera, ainda frios, mas com o perfume das amendoeiras. Pode-se vê-las às vezes sobre um alvo mar de algodão. Casas e campanários somem e reaparecem. E as andorinhas parecem ouvir as palavras do santo, que não por acaso, nessa terra bendita, também se tornou poeta. Assis, uma história que foi protagonista de acontecimentos indeléveis, não temeu a força dos séculos. Assis, uma cidade fortificada, uma comunidade até que pequena, como se pode ver ainda hoje. Visitá-la para sentir a vida de Clara e Francisco, os bons, seja através desse vídeo ou mesmo pessoalmente, exige entrar no clima, desapressar a mente. Sem tais cuidados, nós não conseguimos admirar os detalhes mais escondidos. Nós não penetramos no espírito desses dois santos que requerem contemplação e atenção. É necessário ouvir o que Francisco ensinou com o coração. De outra forma, nós acabaremos tendo de Assis uma lembrança vaga e uma sensação apenas perceptível. Francisco foi portador de forte personalidade, eu diria decisiva na marcação das suas regras no coração do homem. Jesus a possuía. Hoje, Assis é muito conhecida por causa dele, Francisco de Assis. Mas ao lado de Francisco, interpretando Francisco, nós encontramos a personalidade de Clara. A partir do seu despertar na mocidade, ela iluminou os caminhos do mundo. Em Clara, a figura feminina se fez presente na mais pura devoção, porque ela transformou a teoria no evangelho do cotidiano. Uma jovem que tinha tudo que qualquer moça da época de hoje e da sua época sonharia, e preferiu a sobriedade longe da futilidade. Clara aliou a cultura com a inteligência espiritual e emocional tão em voga hoje. Linda também fisicamente, mas sobretudo com a beleza da coragem, ela revolucionou o seu tempo ao viver 40 anos reclusa em São Damião, mas sem jamais fazer do claustro uma prisão. Ao contrário, fez um ninho materno onde cada dia recriou o reino de Deus. E de lá ajudou a resolver os desafios da sua época. Do mosteiro, passou para o mundo com impressionante sutileza. A importância de Assis não diminuiu com o passar dos séculos. Desde a época romana, ela já dominava os tráfegos. A sua primeira urbanização foi no século VI a.C. No ano de 89 a.C., tornou-se município romano e, a partir daí, monumentos imprimiram um caráter definitivo ao espírito social e cultural da cidade. Muralhas, arcos, monumentos, praças, templos, teatros, esculturas várias. Chegaram até nós, infelizmente, pouco de parte dos edifícios. A fachada do Templo de Minerva, parte do Fórum Romano, algumas cisternas e uma longa série de esculturas. Após a queda do Império Romano, em 545, ela foi dominada, foi reconquistada e caiu nas mãos dos longobardos. Iniciou assim um longo período de grande influência por parte dos duques de Spoleto.
e a partir do ano 1000, a liberdade soprou então pela Itália. No século XII, município constituído, Assis iniciou as lutas com a vizinha Perúgia. Nesse clima nasceu Francisco, filho da cidade. Entre 1181 e 1182, o poder foi transferido do ducado para a igreja e foram mantidos assim alguns privilégios para o clero. Inteligência nata, Francisco foi descobrindo e mostrando o sentido das coisas, da natureza, dos irmãos e do universo. Dessa forma, nos trouxe o sentido de Deus e, o mais importante, descobriu e viveu o sentido da fraternidade. A maioria das pessoas ainda admira Francisco apenas na figura das pombinhas, da companhia do lobo, não sendo capaz de ver por trás o sentido de Deus em tudo que Francisco decifrou nas criaturas. O admirador sensível, porém, sente o poder e a força do pobrezinho de Assis, pois ela transcende a sua alma. Quando nasceu, ele foi chamado João por sua mãe, Joana de Bourlemont, francesa, conhecida em Assis como Dona Pica, a madame que veio de Picardy. Francisco recebeu dela esmerada educação e religião. Ela lhe deu a fé e trabalhou as suas qualidades. Do pai, Pietro Bernardone, herdou o espírito de liderança e o rigor para consigo. Do pai também recebeu o nome Francisco, homenagem à França, centro cultural e econômico da época. Nome esse que se conservou. O homem bom não perdeu, contudo, a graça contida no nome que Dona Pica lhe escolheu, porque a origem do nome João, bíblica, significa agraciado por Deus, indicando uma pessoa com forte espírito de liderança. Em Assis, a natureza inspirou-o no amor. Durante a juventude, viveu no meio de vaidades, iniciou as atividades no comércio do pai que dava bons rendimentos, mas jamais se apegou desesperadamente ao dinheiro. Confinado nos costumes mundanos, viveu no ambiente sem escravizar-se a ele. O biógrafo Tomás de Celano diz que Francisco superou os jovens da sua idade nas frivolidades. Sobrepujava os outros em vanglórias, conversas fúteis, roupas luxuosas. Na verdade, era muito rico, mas não avarento, antes pródigo. Não ávido de dinheiro, mas gastador. Negociante esperto e esbanjador. Só que Francisco era também muito humano, era muito afável. E a alma é sempre senhora de si. Um dia ele acordou. Um dos seus biógrafos relata: um dia ele estava na loja totalmente absorvido em pensamentos de negócios quando um pobre entrou pedindo esmola por amor de Deus. Imerso em seus sonhos, mandou o homem embora. Mas enquanto o mendigo se afastava, ele pensou: se aquele pobre me pedisse uma contribuição em nome de algum conde, eu lhe teria atendido. Tanto mais eu devia ter feito, ele tendo pedido em nome do Rei dos Reis. Propôs para si, a partir daquele momento, não recusar mais nada que fosse pedido em nome do Senhor. E chamando o pobre, deu-lhe generosa esmola. Aos 20 anos, época da guerra entre Assis e Perúgia, ele resolveu alistar-se com o desejo de voltar cavaleiro consagrado, mas logo foi capturado, ferido e viveu 1 ano preso num calabouço imundo, caindo doente. Dali já voltou diferente. Ainda assim, o desejo de lutar pela justiça através das armas continuou. Desejava ainda ser grande cavaleiro. Conta São Boaventura que ele teve um sonho vívido, onde Deus mostrou-lhe um grande palácio de armas que tinha a cruz de Cristo marcada nos brasões. E essa estranha visão lhe fez acreditar que ele teria um imenso sucesso no futuro. Nessa ilusão, alistou-se novamente no exército. E já a caminho do exército, durante a noite, ouviu uma voz: Francisco, quem pode fazer mais por ti? O senhor ou o servo? O rico ou o pobre? O senhor e o rico. E a voz retrucou: por que então deixas o senhor para te dedicardes ao servo?
Por que escolhe um pobre em vez de Deus, que é infinitamente rico? E assim voltou Francisco, permanecendo por longo tempo em lugares ermos, caminhando solitário pelos campos, andando pelas colinas. Um dia, rumo à caverna onde meditava, encontrou um leproso. E esse episódio foi a primeira vitória sobre si mesmo. Em visita ao Brasil em julho de 2013, o Papa Francisco, em um dos seus discursos, fez um comentário sobre este fato. Disse o Papa: o jovem Francisco abandona riquezas e comodidades do mundo para fazer-se pobre no meio dos pobres. Entende que não são as coisas, os ídolos do mundo, a verdadeira riqueza. Talvez seja menos conhecido o momento em que isso se tornou concreto na sua vida, quando ele abraçou um leproso. Aquele irmão sofredor foi um mediador de luz para São Francisco de Assis. Porque em cada irmão e irmã em dificuldade, nós abraçamos a carne sofredora do Cristo. Palavras do Papa. Imaginemos nós, um jovem de 20 e poucos anos, indo de encontro aos marginalizados, lhes levando alegria, evangelho, juventude, roupas, dignidade. Seu pai, Pietro, que ausentava-se com frequência, não percebeu essa transformação no coração do filho. Um dia, Bernardone retornou de viagem sem ver o filho na casa nem na loja e descobriu-o na vida de abstinência e renúncia. No mesmo instante, arrastou-o para um vão escuro embaixo da escada de casa, trancando a porta. Mas não se tranca uma alma liberta pelas verdades divinas. Uma força interior dava outro rumo à sua vida. O contato vivo com Jesus foi na igreja de São Damião, quando o crucifixo ao qual ele contemplava se tornou real. A imagem do crucifixo do Cristo nas ruínas da igreja de São Damião, durante a sua prece, falou com ele. Francisco, vai, repara a minha casa, que, como podes ver, está em ruínas. E Francisco obedeceu à risca o pedido de Jesus. Pensou naquele momento tratar-se da velha igreja. Vendeu o cavalo e os tecidos que tinha do pai nas mãos e foi reconstruir essa igreja. Compreendeu depois que a ordem de reconstruir a casa significava reconstruir o coração da humanidade e despertar a humanidade para Deus através do ensino e do exemplo. O pai o amava a seu modo e queria de todo jeito reaver aquele dinheiro que Francisco usou. E exigindo o dinheiro de volta, talvez Pietro tenha antecipado o que aconteceria de uma ou outra forma. E na presença do bispo Dom Guido III de Assis, Francisco devolveu ao pai não só o dinheiro, mas a própria roupa que usava. Não reteve nenhuma, ficou nu diante de todos. Entregou o dinheiro, a bolsa, a roupa e o próprio nome para seguir outro pai, Deus, o Criador. E exclamou: doravante não direi mais Pai Bernardone, mas Pai nosso que estás no céu. E o bispo, admirando a sua conduta, tornou-se a partir daí o seu protetor. E Francisco, privado de tudo, em traje miserável, reconstruiu São Damião, restaurou mais 3 igrejas, uma conhecida como Porciúncula, que significa pequena porção de terra, e nessa ele decidiu permanecer, fazendo ao lado dela uma choupana para se abrigar. Agigantando-se a sua fé, o povo, que antes o zombara, agora o ouvia com respeito e com admiração. As suas palavras tocavam corações, como de Bernardo, nobre e rico amigo seu, entre muitos outros. Com 12 irmãos o acompanhando, foi a Roma pedir ao Papa a autorização para viverem a forma mais pura do Evangelho, conforme a escolha que fizeram. O Papa então deu a permissão, mas isso se deu depois que ele teve um sinal em sonho. E os franciscanos, como passaram a ser chamados, tinham as suas habitações em choupanas ao redor da Porciúncula e viviam orando, ajudando pobres, leprosos, pregando sempre alegres e pacíficos. E Deus,
levou um dia até São Francisco e sua ordem uma pedra preciosa. Uma jovem de Assis, Clara. Clara procurou Francisco ávida para viver a mesma vida segundo o Evangelho. Muitos cristãos, ouvindo Francisco, pediam conselhos e recebiam orientação conforme o estado de vida de cada um. Para casais que o procuravam, São Francisco recomendava seguir ao Senhor permanecendo em casa. Jesus, assim, também aconselhou a jovem Joana de Cusa. E meditando os conselhos de Jesus aos apóstolos, de ir e pregar o Evangelho, vender tudo o que se tem e servir, Francisco passou a imitá-lo e a viver como Jesus viveu. Francisco postulou o Evangelho de maneira diferente de Clara. Apesar de ser também contemplativo, ele vivia andando, pregando, em contato direto com as pessoas. E na sua ordem, ao contrário de outras ordens que tinham como guia os atos dos apóstolos e a vida dos primeiros cristãos, Francisco se baseou na vida de Jesus antes da paixão, a vida que ele levava com os discípulos. O seu fascínio, a sua paixão pela pessoa de Jesus Cristo, a sua amizade polarizada em Cristo, provocou acontecimentos que fogem ao comum. Francisco designava os freis de 2 a 2 para seguirem pregando pelo mundo. E nessas peregrinações, eles viveram seus primeiros martírios. 5 foram mortos por muçulmanos em Celta por recusarem a conversão ao islamismo. O homem bom embarcou para a Terra Santa e lá foi aprisionado e levado ao sultão. E para mostrar a superioridade da fé cristã, ele andou sobre brasas, sendo imediatamente libertado e voltou à Itália. Muitos testemunhos e fatos incomuns aconteceram nessa época. Curas, sacrifícios, vigílias, tentações. Nas poucas vezes em que ele permitia ao seu frágil corpo o favor do sono, era quase sempre sentado e sem se encostar, usando no lugar do travesseiro algum tronco, alguma pedra, sempre deitado no chão de terra. Paixão e emoção foram presença constante na sua vida. Francisco pregava para converter as almas e assistia aos doentes para converter os corpos. E o ápice da sua espiritualidade se deu nos fatos do Monte Alverne. Esse monte, situado a uns 90 quilômetros de Florença, foi-lhe dado por um conde que ele conheceu em uma das peregrinações. Lá, Francisco fazia várias quaresmas durante o período do ano, e numa dessas quaresmas, ele teve a visão de um serafim de 6 asas numa cruz. Esse anjo marcou-o segundo seu próprio desejo com as 5 chagas do Cristo, as marcas feitas pelos pregos na cruz. Esse foi o primeiro caso de estigma registrado na história. Essas feridas de Francisco se mantiveram até o fim da sua vida, abertas. Após receber essas chagas, passou a viver muito mais doente e, inclusive, ficou cego, sofrendo muito com as formas primitivas dos tratamentos medievais. No período de maiores dores físicas é que Francisco escreveu a mais bela oração, o Cântico do Sol, conhecido como Cântico das Criaturas. Intensificaram-se as curas de pessoas através do seu intermédio. Dias antes da morte, Francisco passou por São Damião, ficando ali uma noite, numa toca, sob condições de intenso frio. E num casebre, junto à Porciúncula, no anoitecer de 3 de outubro, pediu aos seus irmãos que o colocassem nu no chão e entoou o Salmo 142 pela última vez na terra. Foi sepultado no dia seguinte, na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Em 1230, os seus ossos foram levados para a nova basílica construída para ele, a Basílica de São Francisco, hoje aos cuidados dos frades menores conventuais. São Francisco foi canonizado em 1228 por Gregório IX e o seu dia é comemorado em 4 de outubro.
Os 12 ensinamentos de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis ensinou muito. Falou sobre fé, humildade, amor ao próximo e compaixão. Conheça os 12 ensinamentos de São Francisco de Assis, seu legado para a humanidade. Batizado com o nome de Francisco Bernardone e nascido na Itália em 1182, Francisco de Assis foi canonizado pela Igreja Católica no dia 16 de julho de 1228, devido ao seu estilo de vida baseado nos ensinamentos da Bíblia. Viver humildemente. Além de ser conhecido pela vida de pobreza e humildade, São Francisco de Assis também é muito conhecido como padroeiro dos animais. As maiores bênçãos de São Francisco de Assis foram os ensinamentos deixados para nós, para que sejamos cada vez mais pessoas melhores para com o próximo e desta forma estar cada vez mais perto dos ensinamentos de Deus. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ensinamento 1. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aquele que se une a Deus obtém 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Ensinamento 2. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ensinamento 3. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ensinamento 4. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Ensinamento 5. Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Ensinamento 6. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Ensinamento 7. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Senhor, fazeis de mim um instrumento da vossa paz. Ensinamento 8. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Ensinamento 9. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Ensinamento 10. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Ensinamento 11. Comece a fazer o que é necessário, logo estarás fazendo o possível e perceberás que estará fazendo o impossível. Ensinamento 12. Quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso, tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade. Ó Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado
e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Oremos agora a oração de São Francisco de Assis. Peça proteção para os santos dos humildes. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade e socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e a nossos irmãos, principalmente aos mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Ó Jesus, salve, ó Santa, Senhora Santa Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor! Salve, ó Tabernáculo do Senhor! Salve, ó Morada do Senhor! Salve, ó Manto do Senhor! Salve, ó Serva do Senhor! Salve, ó Mãe do meu Senhor! E salve vós todas, ó derramadas virtudes santas, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis a fiéis servos de Deus. É perdoando que se é perdoado. Esta foi a declaração à Virgem Maria, feita por São Francisco de Assis. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.